Eu não consigo enxergar hoje uma estrutura sólida sem pensar em políticas públicas. Eu sou fruto de muitas lutas, de muitas batalhas, né? Eu sou fruto das ações afirmativas, eu sou fruto de batalhas que eu nem sei como se iniciaram. Sou nascida e criada na Zona Norte. Cresci numa favela chamada Cinco Bocas, em Brás de Pina, e passei parte da minha formação ali na Zona Norte. Fiz formação de professores e na minha adolescência, na minha pós-adolescência, eu vim estudar na Zona Sul. E aí foi o meu grande primeiro impacto quando eu vim para cá. Eu cresci dentro de uma formação que minha mãe tinha, que era muito voltada para si, muito voltada para o que ela achava que seria necessário para mim, e num contexto de bolha, assim, cultural. Então eu cresci numa favela, mas eu não tinha contato com a favela. Eu cresci num lugar onde a marginalidade, né, nos processos marginais eram muito fortes, onde o Estado não chegava e eu não tinha acesso a isso, não tinha um entendimento disso, porque minha mãe tinha muito medo das relações que eu poderia estabelecer ali. Então, quando eu vim estudar na Zona Sul, eu vim entender as problemáticas do meu território de origem. Eu fui entender que eu era pobre, fui entender que eu precisava ter outros recursos para conseguir acessar determinados espaços ou determinados conhecimentos. E aí foi a minha grande mudança e minha grande guinada para tentar, de fato, me entender nesse mundo, né? E cada vez mais fui me entendendo com as lideranças femininas, lideranças negras. E aí eu acho que a partir do momento em que eu entro pro candomblé, quando eu consigo me entender numa religião, eu consigo de fato me entender como persona, consigo de fato me entender como um indivíduo. Porque até aquele momento, até a religião, por exemplo, a religião protestante nas favelas é uma grande rede de proteção, a gente tem ali esse lugar do pastor, principalmente, o lugar das pessoas que estão dentro da igreja protestante, como pessoas que estão de alguma forma preocupadas com aquele ambiente, né, com aquele território, com aquelas pessoas. Então, sair da igreja evangélica, para mim, também foi um processo de ruptura. Acho que o candomblé sempre foi uma experiência, para mim, muito afastada, mas um lugar em que eu queria estar, mas não conseguia por conta do preconceito. Então, quando eu entro para o candomblé, é o momento em que eu me entendo como pessoa. E nesse momento em que eu entro, eu também formo um grupo junto com mais outros quatro artistas, e é um grupo voltado para a estética negra e teatro negro. Com o grupo, a gente passa a querer disputar mercado, mas a gente entende que o nosso grupo por si só não consegue disputar mercado e que a gente precisaria ter, sim, outros conhecimentos e até outras relações que possibilitassem a gente a disputar o mercado. E aí a gente monta uma produtora voltada para a implementação de profissionais negros no mercado artístico, principalmente teatro. Com a produtora, a gente entende que a produtora por si só não dá conta, porque existe ali uma questão que é a questão financeira, a questão econômica e a questão territorial. Então, ter um espaço para pesquisa, um espaço para a consolidação de uma equipe de trabalho também é uma outra demanda, que a gente, naquele momento, não tinha como dar conta. Então, a criação do grupo, a criação da produtora me fazem olhar para uma outra possibilidade, que é a possibilidade do âmbito político. E tentar entender que hoje a gente vive questões como artistas porque justamente a gente não tem uma legislação que nos olhe, que nos enxergue. A gente vive uma democracia que não é uma democracia, né? Porque democracia supõe liberdade. E num país em que existe desigualdade, a liberdade não existe. Então eu não entendo que a gente viva numa democracia. Eu não consigo acreditar na democracia da forma como ela nos é apresentada hoje. Então a política vem como essa possibilidade para a gente... Não a política como instituição, mas o pensamento político e pensar política como possibilidade para uma construção sustentável a longo prazo vem para justamente eu me definir, me encontrar como artista, por exemplo. Porque ser uma artista negra nessa conjuntura nossa não é possível. Eu vi um texto que é de uma autora e ele falava sobre o mandar beijos. E ela dizia que ela passou a perceber que as pessoas mandavam beijo para ela, mas ela não mandava beijos. E ela foi tentando descobrir de onde vinha isso internamente, né?
E ela entendeu que na construção dela de vida, assim, o mandar beijo era uma relação afetiva que não condizia com a relação dela existencial. Mandar beijo. É uma coisa tão, né? Mandei um beijo. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde a gente precisa muito trabalhar os nossos afetos com as pessoas que nos são queridas, porque a gente está surtando e a gente sabe que o surto, principalmente para a população negra, é algo histórico nosso e a gente vive com as nossas condições de saúde sendo atravessadas, né? Até porque o acesso à saúde nosso não é algo também que a gente entende num outro viés. Eu sinto que a gente tá lutando muito. Eu não consigo mais chegar numa conversa de bar e conversar sobre e falar sobre coisas banais da vida, né? Não consigo falar sobre a lua que estava bonita ontem à noite. A gente chega para falar. Você viu o vídeo do Lula? Que saco tá isso aqui? Eu acho que nos foi tirada a possibilidade do tempo de construir relações afetivas. Nos foi tirada a possibilidade de conseguir abraçar. Nos foi tirada a possibilidade de beijar, de perguntar como você está. Nos foi tirado isso. A violência é tão grande que tem feito a gente só pensar em lutar. Só tem feito a gente pensar em reivindicar. É um direito nosso que foi tirado. E pensar em construir afetividade quando a gente precisa pensar em se manter vivo, às vezes, parece que não é possível. Então, hoje eu preciso pensar que amanhã eu preciso estar viva. Ao te ver, eu falar, oi, Nath, tudo bem? Tudo bem? Um beijo, amanhã se fala. Essa violência tão direta assim com a gente nos tira a possibilidade de pensar no afeto. Nos tira. Porque claro que a gente quer saber se os nossos queridos estão bem, nossas queridas estão bem. Mas é muita luta. É de novo a questão da sobrevivência. Se a gente tivesse a possibilidade de viver, a gente teria tempo possível para o afeto, para o entretenimento, para outras relações que não fossem só essas. A gente quer fazer construções que estão falando do problema social, problema da violência. É o que a gente quer falar. E nessa fala, a gente muitas vezes se esquece de si, né? Se esquece do outro. Uma coisa que eu ouvi hoje do diretor da escola do meu filho, o Elton, ele tem um processo intelectual muito forte para as questões raciais, né? E aí o diretor da escola falou, quanto tempo você tira do seu dia para brincar com seu filho? Quanto tempo você tira do seu dia para se infantilizar um pouco? Quanto tempo do seu dia você tira para contar fábulas? O Elton escuta às vezes eu fazendo as leituras de Stuart Hall. E ele pergunta. E eu parei para pensar assim, vindo para cá hoje, né? Quanto que eu tô tirando para brincar com ele? Porque as minhas brincadeiras já são adultas demais. Eu já olho para ele como um serzinho que consegue pensar o mundo. Quando ele traz as questões dele e eu me choco às vezes, esse chocar fica pro restante do dia, pro restante da semana, pro restante do mês, pro restante da vida. Então eu já quase acho que ele já está pronto. E eu não me permito estar nem com meu filho, brincando com ele de uma forma mais construtiva, não sei se é a palavra, mas de uma forma mais saudável. As minhas brincadeiras já têm uma coisa de pensar o amanhã, o futuro. E eu não permito nem que ele seja uma criança. Se eu não permito, às vezes, nem que ele seja uma criança comigo, o que eu estou me permitindo enquanto humana? E aí, o que a gente está se permitindo?
nas nossas relações? Acho que, de alguma forma, a gente precisa ter mais atenção, mas a gente também precisa não parar de lutar. A gente tá fragilizado demais. A gente tá com medo, né? É difícil. Meu filho, Elton, ele tem 5 anos. Eu acho que eu ainda tô me entendendo como mãe. Eu ainda tô entendendo o que é ter medo. E não um medo direto, né? Mas um medo das possibilidades. Talvez um dia meu filho não volte para casa, sabe? E isso eu só fui entender de fato depois que virei mãe, né? Depois que eu tive a primeira atitude do meu filho que me mobilizou para isso foi quando, com 3 anos, ele viu um carro de polícia e ele viu um policial e ele quis correr até o policial para dar um abraço. Ele tinha uma visão do policial que era uma visão de um grande herói. Naquele dia, eu tive medo. Naquele dia eu falei, daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos, ele não vai poder correr até um policial. Porque se ele correr até um policial, ele pode ser visto como um sujeito que precisa de que precisa ser parado. E a forma como ele precisa ser parado, às vezes, é uma forma violenta. Então, acho que eu ainda estou me entendendo nesse processo de maternidade, assim, de entender o que é ter um filho negro nessa sociedade. A única coisa que eu posso dizer, de fato, é que o medo, ele perpassa por mim o tempo inteiro. O medo de... E são medos que, por exemplo, eu que cresci numa casa onde não tinham vários quartos, só tinha um quarto, eu tenho medo de deixar o meu filho no próprio quarto, né? No quarto dele sozinho. Eu tenho medos, que são medos que vêm dessa construção, desse imaginário que nos é posto, né? São 80 tiros, são mortes que não têm respostas, é o tempo inteiro uma violência que não permite que eu durma em paz. E aí, pensar que esse menino, que hoje em dia tem 5 anos, daqui a um tempo, por mais que a gente o cubra com todo carinho e afeto, que por mais que ele tenha uma educação que pense numa outra construção de mundo, ele vai passar ainda na rua e ele ainda vai ser visado. Porque se a gente está discutindo isso hoje, isso quer dizer que daqui a 10 anos isso não vai ter acabado. Porque a gente sabe que as construções se fazem a longo prazo, não a curto nem médio prazo, e que as mudanças demoram muito. E, novamente, numa sociedade feita a partir de um processo racial, isso não vai mudar agora. A gente luta, né, querendo que isso mude algum dia. Eu espero que quando ele tiver a minha idade, hoje eu tenho 28, eu espero que meu filho, quando tiver 28 anos, não tenha que estar falando as mesmas coisas que eu estou falando hoje. Espero que isso já tenha avançado de alguma forma. Mas é um medo constante. Um medo constante. A minha vida inteira, eu tive relações heteronormativas. E aí hoje, por exemplo, eu tenho uma construção familiar com uma outra mulher. E eu crio meu filho dentro desse seio familiar. Até hoje em dia, essa fala, por entendimento de uma mulher negra que se coloca numa relação homossexual. Por vezes eu me entendo bissexual, por vezes eu acho que eu sou homossexual. Eu ainda estou me entendendo nesse processo. Ainda também é muito... me aproxima e me desaproxima de mim. Porque quando eu me coloco, por exemplo, com uma mulher que tem uma relação com uma outra mulher, a minha família biológica não me aceita. Então, muitas das vezes, eu tenho que me colocar distante daquilo que eu acredito como construção saudável para poder estar perto daqueles que eu amo. A minha construção hoje espiritual e a minha construção ancestral está muito com aqueles que fazem parte do terreiro que me acolheu, do meu espaço religioso de acolhimento.
E ali eu consigo fazer outras conexões. Mas essa relação que foi construída aqui, a partir de um nascimento e a partir de outras relações que se estabeleceram através da mãe, né, da minha mãe e do meu pai, ainda estão muito enraizadas num preconceito. Então eu, por exemplo, não consigo estar nas reuniões de família porque a família não aceita a minha noiva. Eu não consigo estar nos espaços, nas festas das crianças que eu estou vendo crescer, né, que me são queridas. Não posso estar presente. Eu quero estar, mas eu não posso estar. E essa semana, por exemplo, houve um debate grande na internet sobre algumas pessoas que não se colocam como homossexuais, né? Não querem falar sobre a sua homossexualidade e que essas pessoas não respeitam as trajetórias de pessoas que se posicionam. Mas é muito solitário. O posicionamento direto e objetivo, ele é muito solitário. Você vai encontrar ali pessoas que te acolhem, mas a depender da sua construção familiar, a depender da sua construção de vida, você tem que ter ciência que vai romper laços. Você tem que ter ciência que você vai se desestruturar emocionalmente. E eu acho que para mim hoje, e aí pessoalmente falando, porque essa é uma experiência muito individual, em vários momentos, a máscara me surge como uma possibilidade de manter um laço, de poder ainda ter o colo da minha mãe. Porque a partir do momento que eu me coloco de maneira mais direta, eu perco o colo da minha mãe. E você perder o colo materno é muito difícil, né? Então, acho que isso também é muitos corpos vivenciam muitas exceções, né? Você ser um corpo negro, lésbico, candomblessista, favelado. São muitas imposições, são muitas questões que chegam, são muitos atravessamentos. Mas, ao mesmo tempo que me emociono, ao mesmo tempo que eu penso que eu ainda necessito daquele seio, eu penso que se hoje também eu não batalhar por isso, para que eu consiga viver dentro dessas escolhas que eu fiz para minha vida, se hoje eu não lutar por isso, o meu filho também não vai conseguir. As pessoas que me são queridas também não vão conseguir. As pessoas que estão dos nossos lados, esse imaginário, esse simbólico, nunca vai ser mudado, né? Então, acho que isso é um fator determinante também, né? Além de se entender como um corpo negro, se entender nessa outra construção, entender que a gente perde laços, mas que alguns laços vão precisar ser perdidos mesmo. Essa questão da discriminação e do preconceito, ela é tão forte, ela impregna tanto, que eu não sei se eu posso pautar pelo amor. Porque eu, de alguma forma, sei, por exemplo, que minha mãe me ama, mas ela foi construída para não se aceitar. Ela, uma mulher negra, ela foi construída para querer, por exemplo, que as filhas se casassem com homens brancos. Ela foi construída para querer que a gente fosse rica. Ela foi construída para querer que a gente tivesse uma outra relação com aquele espaço. Ela foi construída para não aceitar a favela. Ela foi construída para ser aquilo. O processo, quando a gente fala do processo do genocídio, ele foi tão bem pensado porque é isso. O meu Babalorixá fala, né, Adailton, que uma das maiores construções do genocídio foi a autodestruição. E a autodestruição, ela não permite que a gente se aceite nem aceite o outro. Isso é autodestruição. Então, quando em algum momento eu tenho que me desapegar da minha filha, porque a minha filha não consegue seguir o modelo que eu acho que é o melhor para ela, mas que me ensinaram que aquele modelo não é o melhor, mas que aquele modelo é o único possível, eu me afasto dela. E aí eu me autodestruo porque a minha filha também faz parte de mim. Porque eu amo, eu eduquei, eu criei e eu pensei melhor para ela. Mas o preconceito foi
tão fortemente inserida em mim que eu me afasto dela. Então, obviamente que eu sei que, por exemplo, há um sofrimento ali, mas foi enraizado. E aí você não consegue sair disso. Ou é difícil demais sair disso.